E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. Estamos seguindo com resolução de exercícios. Hoje nós vamos resolver esse exercício aqui. O exercício diz pra gente: faça um programa em C++ que solicite ao usuário que digite o seu nome. O programa exibirá na tela uma mensagem de boas-vindas ao usuário. Deste modo, se o usuário digitar o valor Fernando, o programa exibirá na tela a mensagem: seja bem-vindo, Fernando. É um programa simples, tá, pessoal? E ele vem para a gente treinar um pouco o uso de variáveis que armazenam texto. Tá? Nos exercícios anteriores, nos que nós fizemos até o momento, sempre eu digitava valores numéricos, né? Ou valores inteiros ou valores reais. Hoje nós vamos fazer um exercício em que vamos digitar texto, ok? E é um exercício simplesinho, só para a gente relembrar mesmo. Eu já tenho criado aqui no meu computador e já salvo um novo projeto aqui usando o Dev C++. Então nós vamos utilizar esse IDE aqui hoje para a gente resolver a questão. O que a gente entende? É um programa que vai começar apresentando uma mensagem para mim, solicitando que eu digite o meu nome. Então a primeira coisa que o programa poderia fazer seria exibir uma mensagem assim, ó: digite o seu nome. E aí, nós devemos pensar o seguinte: qual que vai ser a entrada do programa? Bom, a entrada do programa vai ser o nome que eu digitar. E se eu vou digitar um valor, esse valor deve ser armazenado em uma variável. Então, o que eu vou fazer aqui antes de digitar um número seria criar uma variável. Lembrando, para criar uma variável para armazenar texto, eu tenho que usar a palavra char, o nome da variável, que eu invento o nome da variável, vou chamá-la de nome mesmo, e em seguida eu vou informar o tamanho máximo da variável mais 1. Ou seja, se eu espero que o meu programa armazene até 50 caracteres no campo nome, nessa variável nome, eu posso declarar a variável de tamanho 51, dessa forma. Fazendo assim, a variável nome armazena valores de até 50 caracteres. O 1 depois a gente vai entender o motivo desse mais 1. Para ficar mais explícito, eu posso deixar assim também. E aí isso significa que a variável vai armazenar até 50 caracteres e eu estou tomando cuidado de deixar um a mais. É bem comum, né, a gente deixar a notação dessa forma, colocar 50 mais 1. Ou deixar simplesmente o 51 aqui mesmo, tanto faz. Agora, uma vez que eu tenho a variável declarada, quando eu faço essa linha, quando eu deixo dessa forma, lá na memória do meu computador, vamos lembrar, ele vai criar essa situação para mim, né? Em um endereço qualquer do meu computador, ele criou uma variável chamada nome, que agora é do tipo char, um conjunto de char, né? Abre colchetes, fecha colchetes, um conjunto de variáveis para armazenar texto. E o valor dela até o momento, eu não sei qual que é. Temos um valor indefinido, então eu vou colocar essa interrogação aqui também. Uma vez que o computador pediu para o usuário informar o seu nome, eu vou ler esse nome, usando o comando cin. Então, cin, maior, maior, e o nome da minha variável. No caso, ela chama nome mesmo. Esse comando, relembrando, faz com que o valor que seja digitado pelo usuário seja armazenado na variável nome. Nós podemos testar esse programa até agora para a gente ver como que ele vai funcionar. Eu vou clicar em compilar e executar. Ele compilou, executou, vamos observar. Ele apresentou a mensagem para mim: digite seu nome. Eu vou digitar o texto Fernando, vou dar um Enter. No momento em que eu digitei o texto Fernando, o que houve então na memória do computador? Ele veio aqui no valor da variável nome e armazenou o texto que eu digitei. No caso, foi Fernando. Então, o que eu fiz aqui foi digitar meu nome e o computador o que ele fez foi armazenar o valor que eu digitei na variável nome. Uma vez que o valor que eu digitei está armazenado na variável nome, eu posso apenas exibir na tela a mensagem de boas-vindas. Então, o programa pode apresentar uma mensagem assim: seja
bem-vindo, vou colocar uma vírgula assim para separar os valores, menor, menor, e eu vou colocar aqui a minha variável nome. Vou colocar o menor, menor e colocar uma exclamação na tela para a mensagem vir com uma exclamação mesmo. Então vamos testar o programa agora. Vou compilá-lo novamente, compilar e executar. Aí eu vou escrever o nome, digite seu nome. Eu vou escrever João agora. Nesse caso, o valor que eu digitei, João, vai ser armazenado na variável nome. Eu vou dar um Enter. E ele apresentou a mensagem para mim como deveria ser. Seja bem-vindo, João. Temos que lembrar que o comando cin, quando ele é usado para ler o variável que armazena palavras, conjunto de caracteres, como é o caso da variável nome, o comando cin lê apenas uma palavra. Então, se eu digitasse, por exemplo, um texto com mais de uma palavra, digamos, digite seu nome. E eu digito Fernando espaço Marcos. O que vai ser considerado na entrada de dados vai ser apenas a palavra Fernando. A palavra Marcos, né, vai ser desconsiderada. Olha lá, seja bem-vindo, Fernando. Tem alguma forma da gente ler um conjunto de caracteres contendo mais de uma palavra, palavras com espaço? Tem. Tem que ter, né? Porque, pense, em um sistema real, quando pede para eu digitar meu nome, eu costumo digitar o meu nome completo, né? Com nome, o nome do meio, o sobrenome, tudo separadinho por espaço. Quando eu estou digitando o endereço, mesma coisa. O endereço pode ter várias palavras. Então, existe uma forma de eu ler um valor com várias palavras separadas por espaço. Mas o comando cin, por enquanto, para a gente não permite fazermos isso. A gente vai ver depois como que a gente pode fazer essa leitura de vários caracteres. Então, pessoal, o objetivo de hoje foi a gente resolver a questão. É uma questão simples, usa conjunto de caracteres. Vamos prestar atenção apenas na notação para declaração de variáveis para conjuntos de caracteres. A gente não pode esquecer que sempre quando eu precisar digitar de uma variável que armazena esse conjunto de caracteres, eu vou colocar o nome da variável, pode ser A, B, C, e eu vou colocar o tamanho máximo de caracteres mais 1. Então, se eu quero 50 caracteres, eu defino de tamanho 50 mais 1. Se eu quisesse declarar uma variável para armazenar 20 caracteres, por exemplo, eu poderia fazer uma variável de tamanho 21, ou simplesmente 20 mais 1. O ponto-chave, né, dessa questão nossa aqui de hoje foi esse. A gente vê como que a gente vai declarar variáveis para trabalhar com conjuntos de caracteres. Ok? Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.